Tudo bem, pessoal? Hoje aqui, nessa aula de direito penal, de direito processual penal, na verdade, porque o sistema penal é uma coisa só para mim. Eu trouxe a Andréa Fonseca, que é uma grande amiga, uma ótima acadêmica, professora, né? Ela é professora lá da Uninove, e eu resolvi dar um nome aqui para o nosso encontro quando eu convido alguém que vai ser André Convida. Se alguém tiver uma ideia melhor de nome, uma ideia mais marqueteira, podem me passar. Tá certo? A Andrea, ela fez mestrado comigo, a gente se conheceu no mestrado, e além de professora, ela também é uma ótima advogada, né? Tribuna do júri, dessas bem combativas, que dá tapa na mesa, coloca o dedo na cara do promotor, que não tem medo de juiz, não tem medo de promotor, e assim como eu, ela tem uma virtude que é só defender inocente, né, Andréia? Exatamente, meus clientes são tudo inocentes, todos eles. Exatamente. A gente não gosta de defender bandido, é só inocente. De Yeah. vez em quando a gente pega um arrependido, né, André? Ah, tem sempre aqueles que estão querendo se regenerar. Esses a gente atende também. Mas também o processo deles fica na prateleira dos inocentes. Também fica. Né? Porque está regenerado. Exatamente. Andréia, aqui está uma boa parte aí dos meus alunos. Pode falar, pessoal. A ideia é que seja um bate-papo informal, então qualquer coisa vocês podem falar, podem interromper. Né? Daí a única coisa que quando forem falar, deixem o microfone ligado. E se alguém não puder falar por qualquer motivo, manda aqui no chat que eu leio e a gente faz a discussão, faz o bate-papo. A ideia é que seja informal agora, tá certo? Então, Andréia, você está com a palavra. Manda bola. Manda... Bom, obrigada. Obrigada, André. É um prazer poder conhecer os seus alunos, né? É diferente falar com alunos de outra universidade, então eu estou acostumada com os meus filhotes lá da Uninove, e eu trato eles desse jeito, com esse carinho mesmo, né, de mãe mesmo. Os meus alunos são como se fossem filhos, né, e os teus acaba agregando na minha família, que já é grande. A gente está sempre pronto para receber aluno novo, né. Nós também nos consideramos alunos porque, para poder lecionar e falar de maneira técnica sobre o processo, que é totalmente diferente da prática, o André sabe disso, uma coisa é a prática do processo penal e o nosso dia a dia no fórum. Outra coisa totalmente diferente é o que está no livro e no Código de Processo Penal também, no Código Penal também. Então, às vezes, a gente conta para os alunos, olha, a lei fala isso, mas na prática acontece assim, assim, assim. Então, geralmente, lamentavelmente, né, isso não é uma coisa que a gente se orgulhe, mas na prática, às vezes, o direito se mostra bem diferente daquilo que é nos livros. E alguns doutrinadores, a gente acaba criando um certo carinho e um respeito e uma admiração diferenciada, porque tem a mesma visão que nós, advogados, temos do direito, do processo, né? Que é o indúbio pro réu, que eu creio que vocês já tenham ouvido falar, né? Sobre os princípios norteadores do direito penal e do processo penal, do indúbio pro réu, de que ninguém pode ser condenado e preso antes do trânsito em julgado. Então, ano passado rolou uma discussão absurda, a meu ver absurda, porque a Constituição é muito clara, está escrito lá que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Ponto final. Então, a meu ver, é autoexplicativo o que está na Constituição, mas eles acharam de discutir isso como se houvesse uma possibilidade diferente, que a Constituição falasse uma coisa diferente daquilo que tem lá. E não é, né? Então, hoje eu tinha combinado com o André de nós falarmos sobre um tema que é um pouco novo. Eu acho que não é nada assim tão antigo. É uma teoria, né, que tenta explicar o processo penal, que se chama teoria dos jogos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Tem um professor Aliás, que é... Andréia, Eu já ouvi falar já. aliás, Andréia, inclusive eu passei para eles um texto desse livro que a gente conversou hoje, né, do Alexandre de Jura? Moraes da Rosa. Passei um livro, um trecho do livro que, pessoal, é aquele lá que fala sobre o custo do processo. Lembram que a gente discutiu lá na sala? Aliás, foi bem produtiva a discussão. Um pequeno trecho disso aí. Eu acho que foi o texto que
Eu passei para 2 salas e foi o texto que o pessoal mais gostou. É maravilhoso, né, essa teoria, porque de fato o processo é um jogo. É como se fosse um tabuleiro de xadrez ou de dama. E nós temos, em tese, 2 jogadores, porque o juiz, a meu ver, ele não pode ser considerado um jogador. Eu não sei se o André concorda ou discorda dessa minha visão. Em especial porque agora, com mais certeza ainda, o nosso país adota o sistema acusatório, ou seja, há uma divisão muito clara entre quem julga, quem acusa, quem defende. É tipo cada um no seu quadrado, como dizia aquele funk, né? Então agora, com mais razão ainda, o juiz fica fora do tabuleiro. Ele deve ficar fora. Exatamente. Eu gosto de fazer analogia do processo penal como um jogo, né? E eu falo que futebol é a coisa desimportante, mais importante do mundo. Eu plagiei essa frase de um amigo, mas beleza, agora é minha, né? Total, e eu até usei ele pedir isso para direitos falar de autorais. manhã. Até ele pedir Eu direitos até autorais como usei, frase minha. eu até usei essa analogia do jogo hoje de manhã, quando falei com os meus alunos sobre isso. Porque eu falei, pode reparar que numa partida de futebol, o juiz foge da bola. A bola não pode nem chegar a encostar nele. E eu falei, olha que eu não sou daquelas que mais conhecem futebol. Mas o pouco que eu assisti, eu me lembro que quando a bola chega perto do juiz, ele se afasta, assim, tipo, quase assustado. Porque ele não pode chutar a bola. Ele não pode. Ele tem que só mediar, né? Acompanhar para ver se os jogadores estão cumprindo as regras do jogo e penalizar aquele que descumpre a regra. Então, esse é o papel claro do juiz, né? Eu costumo brincar que quando o juiz aparece no programa de segunda-feira, mais do que o jogador que marcou o gol, mais do que o goleiro que defendeu o pênalti, significa que ele fez alguma coisa errada, porque ele saiu da posição de imparcial, né, da posição de imparcialidade dele. E isso no processo também acontece, infelizmente, né? E daí o legal do Alexandre de Moraes da Rosa, aliás, eu tô com o livro aqui, depois eu pego para mostrar para vocês, né? Vamos fazer um merchan. Eu comprei, tô esperando o meu chegar, tô ansiosíssima. Mas quando o juiz aparece mais do que o réu, aparece mais do que o advogado, que o promotor, significa que ele também está errando, né? Eu costumo dizer, eu costumo brincar com os meus amigos que são corintianos, eu falo, olha, você torcia para o Moro, pessoal. Por quê? Porque o Corinthians, todo mundo sabe que o Corinthians é um sistema infalível. O juiz pelo meio e os bandeirinhas pelas laterais, não tem como ganhar, né? E daí eu brinco que, pô, realmente, quando o juiz é imparcial é isso, né? O juiz é o juiz quando você joga contra o Corinthians, né? Você está jogando contra 12. Mas, infelizmente, o juiz muitas vezes se coloca no papel de jogador porque ele tem aquela vontade de, entre aspas, fazer justiça, né? Ele se coloca como um membro do sistema um membro do sistema de segurança pública, não um membro do sistema de justiça. Ele sai do papel que é dele, né? Então, como eu falei, no jogo é como se fosse o tabuleiro de damas e de xadrez. Eu nunca joguei xadrez, mas já vi como o pessoal faz, né? E tenho até muita curiosidade, inclusive. No jogo de xadrez tem 2 jogadores, no de dama também. E quem tá de fora é o juiz. Ele não joga. Então, dentro dessa estrutura, desse jogo, né, que é o processo penal, é importante que o jogador conheça a técnica de quem julga e conheça a técnica do seu oponente. Então, a teoria dos jogos é exatamente demonstrar para nós a importância de quando eu entro na partida, eu preciso conhecer bem quais são as estratégias que o promotor daquele caso adota, como é que ele joga, quais são os argumentos que ele vai usar, quais são as provas que ele utiliza, para que eu possa saber refutá-las, para que eu possa escolher quais vão ser as minhas cartas, como eu vou jogar. E, para além disso, a importância de eu conhecer como é que aquele juiz do meu caso julga. E como que a gente faz isso? Se é no tribunal, basta uma simples
pesquisa de jurisprudência com o nome daquele desembargador, com o nome dos desembargadores que compõem aquela Câmara, para eu saber, mais ou menos na matéria parecida com a minha, como é que ele tem decidido. Como é o caminho que ele tem feito? Quais as provas que ele aceita? Quais as provas que não? Quais os argumentos que ele mais utiliza? Se ele é um juiz mais legalista ou se ele é um juiz mais garantista ou se ele é um juiz chamado pau no réu, que a gente costuma falar. Se aquela Câmara que meu processo está é uma chamada Câmara de Gás, né, que é o que mais tem no Tribunal de Justiça, é difícil você encontrar uma Câmara lá que não seja Câmara de Gás, né? Você sempre entra super feliz, faz uma baita de uma explanação quando você vai fazer uma sustentação, né, oral do seu recurso, da sua tese, e quando termina, o desembargador fala, olha, parabéns pela sua apresentação, pela eloquência. Quando eles começam a te elogiar demais, você fala, aguarda, não dá outra, termina, mas eu não tenho como prover o seu pedido, né? E aí acaba a gente saindo de lá perdendo, entre aspas, por assim dizer, né? Então, como juiz de primeira instância, eu também consigo, né? Eu consigo também estudar pelas sentenças anteriores dele como é que ele julga, quais são as provas que ele aceita, o que ele não aceita. Então, é uma estratégia. E aí, com base nessas informações, você vai construir a sua tese. Então, você vai jogar de acordo com as cartas que estão no jogo. Então, é diferente quando o advogado age dessa maneira. É um jeito da gente se preparar pelo que está por vir. Então, a teoria dos jogos, que o professor Alexandre de Moraes escreveu um livro, Processo Penal e a Teoria dos Jogos, ele ensina exatamente isso. Eu acredito que até com conhecimento de causa, porque... Vai, Felipe! Obrigado! Ele é juiz, né? Então ele está acostumado a ver como os advogados trabalham e como os promotores agem. Então ele começou, através disso, a perceber que não são todos os advogados que estão preparados para fazer uma defesa criminal. Muita gente vai despreparada para a audiência, não leu o processo, não sabe direito quais as perguntas que vai fazer para uma testemunha ou não, né? E gente, o advogado sai perdendo, já entra perdendo de 10-0, porque o promotor e o juiz... Nesse caso aí, professora, caso aí cumpre pena junto com o cliente, né? Exatamente, José Roberto. É bem isso mesmo. E aí a gente fica triste quando vê um advogado sair nesses termos, porque a gente gosta da justiça, né? Então, nós somos jogadores natos. A gente não entra no campo para fazer feio, né? A gente entra no campo para brigar até a hora que der. E quando você vê um colega não agindo dessa mesma maneira, a gente fica chateado. Não sei o André, mas eu fico com vergonha alheia, às vezes, de verificar quando um colega não se preparou para ir para aquela briga, né? Dá a impressão, o Alexandre, ele fala muito do profissional e do amador, né, no livro dele. Ele fala, olha, tem um profissional que ele vê, o profissional não quer dizer que ele vai ganhar sempre, né, mas quer dizer que ele vai se preparar e vai se colocar numa posição em que vai prever a estratégia do outro, em que ele não vai subestimar o outro, porque o amador ele costuma subestimar, né? Eu lembro, subestimar e muitas vezes superestimar, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma audiência auxiliando um amigo e que o outro advogado, a gente tem conhecimento, né? Que a gente já sabia que a polícia tinha forjado aquele flagrante, né? Tinha tentado conseguir propina. A gente tinha toda essa informação. E que daí o outro advogado ele falou assim, não, nós temos que acreditar na boa vontade do policial. Eu falei, cara pálida, que boa vontade é essa? O cara entuchou droga no teu cliente, está falando de boa vontade, a gente tá falando de bandido. A gente está falando de uma pessoa que, aliás, quando eu faço questão sempre que eu vou falar aqui de polícia, eu faço questão de falar que tem policiais bons e policiais ruins. Assim como tem advogados bons, advogados ruins, professores bons, exatamente, ruins. A gente tem gente boa e gente ruim em toda a profissão. E, pô, a gente estava lidando com um policial bandido, com um cara não estou nem falando de mau caráter, estou falando de bandido mesmo, de gente que está forjando provas, que é corrupto. Você está falando que vai acreditar na boa vontade
de alguém que entuchou droga no seu cliente, que forjou um flagrante, né? Então, esse cara é um amador, porque ele está achando que pode contar com a cooperação de alguém que já demonstrou que não pode cooperar. Quando a gente vai para uma audiência, a gente tem que se preparar para o pior. Se aconteceu melhor, daí faz parte, né? Melhor, porra, se aconteceu melhor, beleza, ótimo que aconteceu melhor. A gente se preparou e foi bom. Agora, eu queria até colocar um negócio que a Andrea falou do jogo, e que a gente trata o processo como um jogo. Uma vez eu ouvi uma antropóloga falando sobre o júri, ela pesquisou o júri na França e no Brasil, né? Quais são os procedimentos, como funciona, e ela falou que ela achou muito interessante que tanto a acusação quanto a defesa não vê aquilo como um processo, mas vê aquilo como um jogo. Não, eu ganhei, né? Então, e é um pouco do que a gente faz, né, Andrea? Eu já conversei com a Andrea sobre isso, mas quando a gente coloca a beca e vai para o júri, é como se a gente estivesse colocando uniforme e indo para uma final de campeonato, uma final de Copa do Mundo, né? Só que eu acho que é até mais difícil do que uma final de Copa do Mundo, porque você está sozinho lá e a gente não vai levantar uma taça, a gente vai mexer com uma vida. Então, teoricamente, não é a gente que ganha. Quem ganha é a justiça, quem ganha é o direito do cliente, né? E quando a gente fala, quando eu escuto, às vezes, alguns promotores e até colegas advogados dizendo, eu ganhei uma causa, eu sinto pena, porque eu fico pensando assim, existem certos promotores que esquecem que eles são promotores de justiça. Eles não são promotores de acusação. Eles são promotores de justiça. Então, eles colocam o ego acima do direito. Então, ele quer ganhar porque ele precisa ganhar. Ele quer ganhar de você. É um excesso de competição, sabe? Quando, na realidade, nós estamos ali lidando com a vida de pessoas. Em algumas vezes, alguém que faleceu e nós temos que tratar a família da vítima com todo respeito. Porque ali tem uma dor envolvida, né? Eu costumo dizer que o direito penal é um dos direitos mais humanos que tem no mundo. Por quê? Dentro dos ramos do direito, é aquele que mais mexe com o direito humano. Porque ele envolve, né, a vida como ela é. Eu tenho drama, eu tenho alegria, eu tenho comédia, né? Eu tenho traição, eu tenho romances proibidos, né? Eu tenho tudo e mais um pouco, né, dentro do processo penal. Então eu falo, é como se fosse Nelson Rodrigues, é a vida como ela é. Então, eu tenho histórias por trás do processo, eu tenho vidas ali envolvidas, eu tenho histórias, né? Aquele que cometeu um crime, ele já foi criança, embora as pessoas não saibam. Ele já foi à escola, né? A mãe dele já se orgulhou dele, ele já se orgulhou de si mesmo. Em algum momento da vida, ele se perdeu, ele perdeu o rumo dele, mas ele não deixou de ser humano. Assim como a própria vítima. O fato dela ter morrido não quer dizer que ela era uma santa também. Não quer dizer que ela não pudesse ter provocado o réu e ele ter agido para se defender. Então, quando nós vamos assumir uma defesa, nós não podemos ter preconceitos e nem pré-julgamentos. Eu tenho que analisar o processo e ver quais as provas que tem lá que podem favorecer ou prejudicar o meu cliente e trabalhar com essas provas. Então, pouco importa, eu não posso fazer juízo de valor com relação ao meu cliente. Isso também é uma das qualidades de um bom advogado. Então, professores, diga, José Roberto. Por gentileza, na relação com o cliente, a gente sabe que num processo desse, muitas vezes a gente não consegue favorecer muito o cliente, quer dizer, ele tem ali uma vontade de ter as suas de ser isento das acusações e voltar para casa tranquilo, mas muitas vezes ele tem uma pena proporcional ao seu delito, né? E muitas vezes essa pena, mesmo sendo proporcional, ele vai imputar ele numa perda de liberdade e tudo mais. Qual é a reação do cliente quando ele tem uma pena proporcional, mas não é aquilo que ele espera? Aí tem variados, Zé Alberto, eu já vi de tudo, viu? Eu acho que um dos momentos que eu sinto que são os mais tensos quando a gente está fazendo um júri em especial, né, que no caso é a minha especialidade, né? Eu sou advogada militante do Tribunal do Júri, eu faço outros casos criminais, mas a minha especialidade de formação é júri, é Tribunal do Júri, né? Eu já tive muitas experiências, tanto de pessoas serem absolvidas quando estava tudo contrário para ela ser condenada, inclusive ela tinha me confessado que teria cometido crime, e já vi casos de pessoas que se diziam extremamente inocentes serem condenadas também.
Então, eu já vi de tudo ao longo da vida. E esse momento, depois que o júri dá o veredito, na sala secreta, né? Eu sempre procuro ir conversar com o meu cliente para ele não ser pego de surpresa na hora que o juiz lê a sentença. Eu vou lá na carceragem, ou se ele não estiver preso, vou onde ele está, para contar para ele qual foi a decisão. E a gente já viu de tudo. Eu vi caso de gente chorar, e eu tive um caso uma vez de um cliente, né? Que era ele estava respondendo por vários crimes de homicídio separados, que foi naquela época que teve os ataques do PCC. Então, ele fazia parte de uma comunidade e ele estava respondendo, acho que uns 5 casos de homicídio, se eu não me engano. Ele já tinha sido absolvido em 2 e tinha sido condenado em 1. E esse caso em especial que eu estava cuidando, ele batia que não tinha feito, que não tinha matado, e chorava até, sabe? Conversando com a gente. Quando saiu a decisão que ele tinha sido condenado, e era um caso tosco, sabe? Porque era um caso que eles tinham matado a pessoa e tinham encontrado a cabeça em cima de um orelhão. Olha isso, André, a cabeça estava em cima do orelhão e o resto do corpo no porta-mala de um carro. Então, era um caso, assim, gente, extremamente tosco, assim, né? E eu fui lá toda chateada falar que ele tinha sido condenado. Nossa, a gente estava com vergonha, não sabia nem como falar para ele, né? Fui toda desconcertada. Puxa, olha, eu tenho uma notícia não boa, tal, você foi condenado. Pegou, acho que, eu não lembro se era 16 ou 14 anos, uma dessas coisas. Ele teve uma reação que eu não esperava. Ele falou que se... Vou falar palavrão. Que se foda, eu matei mesmo aquele filho da puta. E eu fiquei assim, né? Branca. Porque eu esperava qualquer tipo de reação, menos aquela, né? Ele na hora explodiu. Ah, que se foda, eu matei aquele filho da puta mesmo. Deixa rolar, essa pena eu vou cumprir. Porque... Então, assim, tem de todo tipo, José Roberto. Eu já vi tudo ao longo desses 20 anos. Foi só para mim que cortou, para todo mundo. Esse tempero, um desequilíbrio dele em relação ao próprio defensor, ao advogado? Não, eu nunca passei por isso, porque assim, o que eu sempre falo, Zé Roberto, é assim, quando eu visto a Beca, é exatamente o que o André falou. É impressionante, uma outra personagem toma partido naquele momento. Entra André, advogado, em ação mesmo. Quando eu ponho a capa, eu costumo dizer que é como se fosse a capa do Batman. Né? Quando eu tô sem, eu sou o Bruce Wayne. Quando eu coloco a capa, eu sou o Batman, né? Então eu sou totalmente diferente. E a minha preocupação sempre qual é? Sair do plenário com a certeza absoluta de que eu abordei todas as teses, de que eu exerci a plenitude de defesa que ele tem direito, que eu abordei tudo quanto foi situação. E se por um acaso não deu certo, a culpa não foi minha. Foi da circunstância e foi do processo, porque o advogado precisa de boas causas. Né? Então, existem causas que não são boas, que tudo está contra a pessoa. Né? Então, por mais que você faça uma baita de uma ginástica, às vezes não é possível. E, geralmente, o réu, ele tem essa noção. Ele sabe quando o advogado foi bem e explanou todas as teses que eram possíveis e fez o melhor que podia por ele. Então, assim, ao longo desses 20 anos, eu nunca tive nenhum cliente que destemperou comigo porque foi condenado. Uma certa oportunidade, eu defendi um rapaz pelo convênio da OAB, pela Defensoria Pública. Então, o rapaz nunca tinha me visto, tá? Isso aconteceu no meu começo de carreira, há uns 14 anos atrás, mais ou menos. E aí, quando saiu a decisão, ele tinha sido condenado, ele tinha pegado 16 anos de condenação naquele homicídio, tá? E aí eu fui contar para ele e ele falou para mim, olha, doutora Andréia, eu estou orgulhoso, eu sei que eu fui condenado, mas eu percebi que a senhora, mesmo sem me conhecer, me defendeu como se eu tivesse lhe pagado mais de 100 mil reais pela defesa. Então, embora eu tenha sido condenado, eu sou grato pelo seu trabalho, porque eu vi que a senhora fez o melhor que pôde, eu nem paguei a senhora, quem pagou foi o Estado, e eu sei que é uma miséria. A partir desse dia, José Roberto, ele se tornou meu cliente. Eu já fiz inúmeros processos ao longo da vida para essa pessoa, que é sempre pro bono, porque ele não tem condição de pagar um advogado. Atualmente ele está muito doente na cadeia, eu vou fazer um HC para tentar soltá-lo, e eu não vou ganhar nada por isso. Então é um caso que eu meio que adotei o menino como se fosse filho. Ele vez ou outra quebra a cara e vem falar comigo e eu não consigo dizer não, porque eu vejo nele uma imaturidade espiritual muito grande para ele não conseguir sair dessa teia, né? Tanto que ele está numa situação bem, bem complicada na cadeia, porque ele, na última vez que ele foi preso, ele fugiu da polícia e eles quase mataram ele. E ele acabou respondendo por tentativa de homicídio contra esses policiais.
para você ter uma noção de como foi o jogo, né? Então ele bateu o carro, vocês não conhecem a Zona Leste aqui de São Paulo, mas na Avenida São Miguel tem um mercado que se chama Davó, e era de madrugada. Ele fugindo da polícia, ele entrou dentro do Davó, levou portão, guarita, foi tudo junto, né? E por conta dessa batida, né? Os policiais arrancaram ele dentro do carro e falaram: é agora, a gente vai matar você. E iam matá-lo. Só não fizeram isso porque já tinham matado um outro rapaz que tinha ficado preso como é que chama? No airbag quando bateu. Era um moço bem obeso e aí ele ficou prensado. Eles mataram o cara dentro do carro, né? Então é o que o André falou, nós temos bons policiais e temos maus policiais. Então, eles não poderiam ter matado, eles teriam que ter levado para a delegacia todo mundo preso, né? E eles iam matar meu cliente também, deram alguns tiros, mas meu cliente não morreu. E aí, quando ele foi para o Hospital T de Setúbal, lá em São Miguel, ele pulou do terceiro andar, porque ele falou que, entubado, gente, com bolsa de colostomia, ele se jogou, porque ele falou que eles iam matá-lo lá dentro, né? E aí ele fugiu e depois ele acabou sendo recapturado e eu fiz o júri dele. E aí os policiais, né? Veja como é importante também, a gente está falando da teoria do jogo, né? Vejam como é importante o advogado conhecer um pouco, minimamente, de perícia. Eles mexeram na cena do crime inteirinha. Eles tiraram o cara que estava morto de dentro do carro, puseram no chão, arrancaram a porta do carro. E depois, com a viatura que estava envolvida na ocorrência, eles foram apresentar a ocorrência na delegacia. Quando a perícia chegou no local, não tinha, só estava o carro batido lá, um morto para fora e meu cliente no hospital. Eles mexeram na cena inteirinha, né? E aí, quando chegou, André... Aliás, né, falando dessa questão de conhecer perícia conhecer perícia e conhecer cada página e cada carimbo do processo. Você fala assim, o carimbo não importa não, tá? Importa. Não importa, né? E, aliás, cada detalhe do processo. Eu tô com um júri agora, Andréia, que para vocês terem noção, né, é um júri que uma suposta troca de tiro com a polícia, e daí os policiais, eles sabiam que não tinha troca de tiro, mas tinham falado que a viatura tinha sido atingida. E os bonitões, eles resolveram juntar um laudo, só que eles juntaram da viatura errada. Né? E daí o que eu quero dizer, assim, se a gente não prestasse atenção, isso daí ia passar batido. Mas eu falei, pô, vamos lá ver. Daí eu peguei o flagrante e peguei o laudo. E notei que a única descaracterizada, dava para ver, pô, Adelson, por que você está mostrando a arma, campeão? Pelo amor de Deus, Adelson. Não precisa disso, Adelson. Relaxa, né? Eu acho que até um pouquinho desagradável. Eu e a André atiramos, inclusive. Mas não precisa usar a arma, não. A gente atira, eu adoro atirar. A gente, inclusive, a última vez que eu fui foi com a Andréia. A gente atira. E foi muito legal. Mas não precisa usar arma, até porque isso daí vai para o YouTube. É chato, Adelson, você ficar mostrando a arma, porque eu vou ter que subir. A faculdade pede para eu subir o vídeo. A aula, né? E daí isso daí fica aparecendo, pode gerar algum constrangimento. Não é legal, não. Agora, lá, eles colocaram a placa errada e por conta de um número a gente conseguia distinguir a viatura, tá? Pronto, resolvido. Zé, se puder, depois mandar uma mensagem lá para Adelson, não é legal não, tá? Dá um toque nele, eu removi, ele pode entrar, não tem problema não. Mas fala para ele dar uma parada, porque isso aí, eu vou subir lá no YouTube, vai ser desagradável. Pode dar problema, inclusive, com a universidade. Pode dar problema, inclusive, com a universidade, não é legal. Né? Eu não tenho problema nenhum. Pessoal, eu gosto de atirar. Roberto. Não, para ele possa ser que ele não está vendo, que está aparecendo. E pelo que eu estou vendo ali, o visual, acho que seja um simulacro, pode ele estar brincando com alguma criança, alguma coisa. Tá ligado? Possa ser isso. Mas é que ele não notou que está sendo visto. Beleza, fique tranquilo, vamos continuar a aula aí, pode ficar tranquilo, professor, já vou entrar em contato com ele. Dá um toque lá, beleza?
Não, até Tá para não gerar joia. problema na universidade. Não quero dor de cabeça para Tranquilo. mim, não. Tá certo. Mas é importante, né? E daí é uma dica que eu dou para vocês, que vocês vão ser advogados, vão ser promotores, vão ser juízes, delegados. Vocês têm que conhecer tudo do processo. Vocês têm que entender muito de perícia. E também é muito importante, né? A Andrea estava falando aqui de quando a gente entra no júri. Na hora que você entra, você pode. Eu lembro que eu fiz um júri uma vez com um amigo, e daí a gente fez o júri, e no dia seguinte, a gente perdeu o júri, né? Era um júri difícil. O cliente ele tomou 23 anos e me indicou. Fiz pelo IDDD, Andrea, que também foi pro bono, e depois ele me indicou meia dúzia de clientes, porque ele gostou demais da defesa, apesar de ter pego 23 anos. É isso que eu falei para o Zé Roberto, às vezes não tem nada a ver. O importante é o cliente perceber que você esgotou todos os meios de defesa para ele. Ele mesmo sabe o que ele fez, e geralmente a gente, como advogado, já alerta, falou: olha, é um caso delicado, tem essa prova contra ti, e se você vier a ser condenado, a pena é mais ou menos essa. Então, por isso a importância também do advogado saber fazer dosimetria da pena, para você poder fazer as 3 fases e dar mais ou menos um panorama para ele de quanto ele vai ser condenado se acontecer de ele perder tudo. Então, os meus clientes sempre sabem. E daí o que acontece? No dia seguinte, Zé, eu encontrei esse advogado, a gente estava conversando, dele olhou para mim e falou assim: André, você estava acreditando no que a gente estava falando? Eu falei: pô, lá na hora eu tava, né? Mas agora não dá para acreditar, não. Ele falou: pô, eu também tinha certeza que a gente estava certo. Mas hoje eu acordei, eu pensei no que a gente falou, não faz sentido nenhum. Então, é importante você se convencer que quando você fala assim, eu vou adotar essa tese, eu vou levar isso para o final, é importante a gente falar, pô, eu acredito nisso. E tanto que a gente viu que naquele momento era possível, porque por mais absurdo que no dia seguinte parecesse, a promotora, ela estava alucinada, porque aquilo lá era um júri ganho, e a gente começou a achar os buracos e ela viu que talvez ela perdesse, né, pela qualidade da defesa. E aí eu não estou falando, não é que, olha, eu sou um ótimo advogado, não, o que eu estou falando é porque a gente conhecia bem o processo, a gente estudou, a gente se preparou, e a gente foi com todas as armas que a gente tinha, né? A gente entrou em campo estudando muito bem o adversário, estudando muito bem os jogadores, né? Quando a gente vai falar de estudar os jogadores, André, a gente tem menos de um minuto, talvez caia, daí eu chamo todo mundo de novo. Quando a gente fala de estudar os jogadores, a gente está falando, por exemplo, no júri, de ver quem são os jurados, para a gente poder colocar, para a gente ver. Hoje a gente tem Facebook, Instagram, pô, ver o que essas pessoas pensam, né? Se é um júri, por exemplo, de violência doméstica, quem a gente vai colocar? É melhor a gente colocar mais homem, vai colocar mais mulher. É melhor se a gente está falando de um júri de policial e a gente tiver uma pessoa que tenha uma visão mais pró-direitos humanos, para a gente é prejudicial. Então, é bom a gente colocar